me deixar como anfitrião, tá? Até Isso, mais. 7º ano, Léo. Isso aí. Gabi, mandei a aula do Tiago. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Hoje eu só tá pelo celular, tá? Hoje eu tô sem um fone. Igor, enquanto o pessoal vai chegando, hoje nós vamos trabalhar a página 64, tá ok? Beleza, beleza. Pessoal, bem-vindo, vão chegando. Eu vou deixar para tomar café depois da aula, porque senão não vou conseguir. Vou deixar até aqui já meu biscoitinho. Se eu cair aqui seco é de fome, viu? Deixa eu ver o horário. 5 minutinhos, 5 minutos, nós já iniciamos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Essa semana aí de 2 dias de aula, né? Estava precisando. Tá pesado. Que isso? Tá tranquilo, tá fácil, né? Ó o Enzo aí, ó. Isso aí, pessoal. Liguem a câmera. Assim como eu acabei de anunciar aí para o Igor, pessoal, hoje nós vamos trabalhar os festejos no Brasil colonial. Festejo, né? Festejar tá no ritmo aí da nossa aula. Na verdade, não é bem festejo, são feriados. Mas como que era celebrado esses festejos no período colonial, tá ok? Então, para abraçar nosso debate, a nossa discussão hoje, vai ser inserido da página 64, 65, até o concluir do livro 3. Então, quem quiser inserir aí no debate nosso, leitura da página 64, 65 e finalizando a correção da página 66. Aí, agradecer a Deus, concluímos o livro 3 com sucesso, com louvor. E no retorno, na semana que vem, na sala de aula lá bonitinho, a gente dá início ao livro 4. Esse livro aí, Ana, nós vamos iniciar semana que vem. Já tá fresquinho ele, bota no forno. Hoje a gente finaliza o 3. Ele tá gelado. Tá gelado, né? Mas nós vamos esquentar esse livro. Então, semana que vem a gente dá início no livro 4, hein, pessoal? Vocês já levam o livro 4 para a escola. Tá ok? Tá até no planejamento de vocês. Vocês vão perceber que eu já coloquei ali leitura, atividades do livro 4. Então, vamos lá. Faltando 3 minutinhos para o início da aula, de fato, né? Vamos nos preparando aqui, pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos nos organizando. Hoje nós vamos trabalhar a leitura dos festejos do Brasil colonial, entender como que essa sociedade açucareira, elitista, entender como que essa metrópole, como que Portugal tinha poder sobre essa colônia.
tanto cultural, tanto quanto religioso, como que era presenciado, como que era representado nesses festejos. Então vamos iniciar logo enquanto a gente 9 horas de fato a gente inicia o nosso debate. Mas enquanto isso, vamos dar início aqui, enquanto a galera vai chegando, 2 minutinhos. Página 64. E eu preciso hoje da colaboração de todos, porque o tio está aqui pelo celular, mas não tem problema, estou aceitando. Então, vocês vão chegando, nós vamos iniciar, aumentando o nosso debate. E cada vez mais quem vai chegando na sala, nós vamos aumentando aqui a nossa discussão. Seguinte, vamos fazer um recorte primeiro histórico. Professor, de qual época que o senhor está falando? De qual período? Ok, então nós vamos trabalhar aqui um pouco no início do século XVI para o século XVII. Aquele limiar ali, ó, do século XVI para o XVII. Lembrando que a gente ainda não saiu desses séculos. Desde o início do ano, na verdade, no início do ano nós começamos do século XIV lá na Europa, falamos sobre Renascimento, reforma protestante, das grandes navegações, formação dos Estados Nacionais modernos. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Dos Estados Nacionais modernos. Depois, chegamos aqui na América, falamos das ideias iluministas na América. Também trabalhamos essas questões aí. Nas ideias iluministas ainda não, perdão. Mas trabalhamos os Estados Nacionais modernos, como que eles influenciaram as grandes navegações. Como que essas grandes navegações permitiu colonizar territórios aqui na América. Como que foram os primeiros contatos entre indígenas e europeus. Estudamos também a visão dos povos americanos, pré-colombianos. Falamos dos astecas, dos incas, dos maias. Falamos também dos povos que viviam aqui no litoral, os povos indígenas, Tupi-Guarani. Depois, no terceiro livro, nós tivemos a oportunidade de presenciar lá os primeiros contatos entre europeu e indígenas, tanto na América do Norte, na América Central e agora aqui na América do Sul. Percebemos também a diferença de colonização do espanhol, do inglês e do português. Percebemos também o seguinte, os achados, né? Que os espanhóis tiveram facilidade em encontrar ouro e prata, de certa forma, como que os ingleses negligenciaram um pouco a sua colonização, dando mais destaque à sua economia lá na Inglaterra, os seus conflitos, as suas guerras internas. E, por último, analisamos aqui na América Portuguesa a questão do abandono do desinteresse português. Primeiro, porque Portugal tinha mais interesse na Índia, com o comércio ali das especiarias, e com a preocupação das invasões no território brasileiro pelos franceses, posteriormente pelos holandeses, vai fazer com que Portugal tenha uma certa preocupação. Por isso vai lançar as missões guarda-costas. Oi, tio. Oi, pessoal. Bom dia, tio. Bom dia. Quem está chegando. A gente está fazendo aqui um resumo do que nós já estudamos, tá? Bem rápido. E, por último, percebemos que Portugal tinha interesse em colonizar para proteger o território, que era vasto, né? O nosso grande litoral. E depois, como estratégia de colonização, ele iniciou o quê? As capitanias hereditárias, que significa que ia ser passado de pai para filho. Hereditário, né? A nossa colonização, a capitania hereditária, se deu de que forma? Gustavo, me ajuda aí. Como é que foi essas capitanias hereditárias? Tio, as terras passavam de pai para filho e era o rei de Portugal que escolhia os donatários de confiança dele. E o importante também é que eram faixas de linha. Isso, horizontais, né? Horizontais. Professor, Então, sim. eu também posso falar um pouco sobre os capitanias? Pode, Felipe, claro. Pelo que eu entendi, o que aconteceu? O rei de Portugal não conseguia custear todo esse território vasto que tinha no Brasil. Então, Ótimo, o que isso. ele resolveu fazer? Ele resolveu doar essas terras. Mas essa foi uma jogada boa dele, porque mesmo doando para essas pessoas, as terras continuavam na mão dele, em algum sentido. Então, todos os custos que essas terras traziam
não era ele que pagava mais, e sim os donatários que eram escolhidos por ele. Perfeito, perfeito. E agora, pessoal, agora tive certeza que vocês lembram, sabem o que foi as capitanias, o início da nossa colonização. O importante destacar aqui é o seguinte: essas linhas horizontais que a gente percebeu aí já eram os limites de algumas províncias que estavam se formando. Se a gente for pegar a província do Espírito Santo, ele era enorme. A província de São Vicente também, de Pernambuco. E percebemos que das capitanias aí hereditárias, poucas tiveram sucesso pela dificuldade, pela distância de locomoção. Então, surgiram críticas para o governo português. Ó, dá jeito porque a comunicação ainda continua falha. Não tem um posto principal, não tem um ponto principal que as pessoas se encontram, que podem comunicar. Está longe de Portugal. Então, posteriormente, as capitanias hereditárias, para poder dar liga, né, a essa colonização horizontal, vai ocorrer o quê? Um governo geral, ou seja, surge a partir do momento um representante do rei nas terras brasileiras. Ou esse representante era o quê? Ele era o chefe, ele governava de acordo com as ordens do rei. Ou seja, precisamos criar uma capital aí. E o meio do caminho seria justamente ali, a Bahia, Salvador, nossa capital. Significa, se Pernambuco tem alguma exigência, algum pronunciamento, algo a dizer, se a capitania do Espírito Santo tem algo a dizer, do Rio de Janeiro, de São Vicente, procura a capital, procura o governador geral, que ele seria responsável por quê? Por encaminhar esses pedidos a Portugal. Então, seria metade do caminho de Pernambuco e metade do caminho de São Vicente. Como é que encurtou? Ainda era longe, claro, mas encurtou essa distância. Lembrando que muitos dessa trajetória não era realizado por terra, tá? Igual você quer sair do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, você pode pegar BR, um carro aí. Mas naquele período não tinha esses asfaltos, não tinha essas estradas abertas. Então, muito dessa locomoção era feita por rios e pelo Oceano Atlântico, pelo litoral aqui, certo? Então, não tínhamos também, a nossa Revolução Industrial não era abraçada nesse período. Então, nem eletricidade, nem carvão, nada disso. Porque a gente tem que inserir dentro do nosso debate do século XVI. Ok. Nem carvão? Nem o carvão que a gente entende como processar carvão de barco a vapor, não. Nesse período ainda não. Era usado a vela, lembrar das caravelas. Era o vento que dava velocidade. Então, a cartografia, o mapa, ele era muito necessário nesse período para poder registrar onde tinha correntes de vento para poder subir e descer ali as embarcações. Então, era saber usar esse recurso, a vela. Resumindo, então, é tipo assim, meio que os seres humanos daquela época estavam no meio termo da tecnologia e da natureza. Tipo assim... Na verdade, isso. Na verdade, era mais voltado para a natureza. O que a gente entende de tecnologia. Muito da natureza. Isso, Gustavo. Como é que é o final? Eles ainda dependiam muito da natureza, do que acontece. Exatamente. Da tecnologia. Total. A natureza, até hoje, a gente continua a depender da natureza. Nós precisamos da natureza. A relação os primeiros contatos, entender a importância ali da natureza em relação à velocidade, ganhar velocidade, a gente observa muito nisso. Daqui a pouco nós vamos processar, nós vamos ver, nós vamos conseguir usar recursos da indústria, bom dia, da manufatura, na melhoria para poder aumentar a nossa velocidade de locomoção e também de comunicação. Hoje a gente se comunica fácil, por meio de internet, por conta dos processos de evolução que ocorreu. Ok. O nosso debate é muito abrangente para a gente chegar até o conteúdo de hoje. Por quê? Assim como ocorria colonizações na política, na economia, nós já estudamos sobre o pau-brasil, cana-de-açúcar. Falamos também da mão de obra, que era muito importante, né? Aquele que exercia o trabalho, a força de trabalho. Ele vinha de início do indígena, depois fizeram, no nosso período histórico aqui, uma escravização forçada dos povos africanos, que nós também já estudamos. Então, Portugal fez um comércio ali de gente para gente. Era gente escravizando gente. Era pessoas
tornando outras pessoas inferiores, usando como desculpa tanto religião, tanto raça, tanto credo, várias outras, e até cultura. E isso era uma justificativa para poder escravizar. Lógico que não existe... Quem fazia isso podia ser chamado de gente? Então, ele não é humano, não? Não é humano, tá? E, por incrível que pareça, muitos desses se baseavam em questões religiosas, Ana. Não dizendo que a pessoa que é religiosa, todas eram nesse sentido. Mas as pessoas usavam como desculpa moral a questão religiosa. Por exemplo, eu escravizo o indígena por ele ser pagão, por ele ser uma religião, por exemplo, ruim, uma religião inferior. Então, isso era usado como desculpa, como pretexto, na verdade. Não é nem como desculpa, mas como pretexto para usar a escravização. Ok. Tirando esses debates religioso, político de lado, nós temos que abraçar o seguinte: tanto negro, tanto indígena, tanto português, tanto o coletivo em geral, e quando a gente fala do Brasil, a gente fala em plural, a gente tem que entender que, por mais que se negue, essas tradições elas acabam mesclando, unindo. Então, no Brasil, nós vamos ter um caldeirão que vai fervilhar culturalmente. Por mais que venha gente falar mal, falar contra, existe um caldeirão cultural. Então, quando a gente fala de festejo no Brasil colonial, nós estamos falando de um festejo que vai abraçar indígena, africanos. Esse africano eu estou falando no plural, que é um continente. Então, não é uma cultura única. Ali, só que quando a gente fala de africano, nós estamos falando de uma cultura plural, de várias etnias. Assim, quando eu falo indígenas, eu estou falando de Tupi, Guarani, Yanomami. Então, cada um com a sua característica diferente. Assim como a cultura... Sim, Ana. Desculpa te interromper, mas a Yasmin tá pedindo para você aceitar ela na aula. Ué, eu aceito. Deixa eu ver aqui, participantes. Ué, eu aceitei, não tem nenhum pedido não aqui. Foi aquela hora, já consegui, tio. Obrigado. Ok. Não, era a Yasmin, acabou de mandar no grupo. Ah, tá. Mas manda aí de novo, pede ela para convidar, porque vai aparecer, tá? Para mim aqui não tem nenhum convite. Uma pendência aqui para pedir. Ok, pessoal? A Yasmin tá online, Yasmin. Acabou de sair da aula. Vocês me escutam, pessoal? Tá ok aí? Ok, vamos lá. Página 64. Igor, você que foi o pioneiro hoje. Inicia a leitura só do primeiro parágrafo, só para a gente situar. Página, tio? Da página 64. Só para a gente situar o nosso debate hoje. Vamos lá. Festejo no Brasil colonial. Desde o século XVI, o Brasil foi caracterizado por uma mistura de etnias e culturas. Os portugueses, desde os primeiros anos, misturaram-se aos indígenas, aos quais vieram se assomar vários povos africanos. Essa rica mescla cultural fez com que as festividades nacionais fossem influenciadas por várias culturas. Ótimo. Igor, como é que você vai continuar a leitura? Então, pessoal, nós temos que destacar. O que tem de ruim, a gente destaca o que tem de ruim. Mas o que tem de bom também, nós temos que destacar. Então, a história nossa foi a história o quê? Por mais que tenha crítica, tenha escravização, ok. Mas nós temos que pontuar o lado positivo, que é o quê? Essa mistura cultural. Entender que nós vamos ter conflito na Alemanha, na unificação? Teremos. Quando a gente fala de independência na unificação territorial da Alemanha, vai ter um grande conflito entre semitas e germânicos. A gente vai ter depois o Holocausto e tudo mais. Então, não é toda a nação que se forma que aceita, que abraça essa cultura, esse plural. De certa forma, a gente já percebe essa mudança na linguagem, na dança, nas tradições. Então, vamos representar primeiro essa imagem. O que a gente observa nessa imagem, pessoal, da página 64? Parece uma festa, que estão dançando. Uma festa. Isso, uma festa, dança. E quem está na festa? Viu? E dá As pra ver pessoas. que tem negros, brancos, Negros, brancos. vários tipos de... Então, nós percebemos que de classe social, nós temos também
elite, Eu ia falar isso escravizados, agora. povos livres. Perceba que tem até, parece até um padre, meio monge aqui, ó. Um jesuíta. É isso mesmo? Do lado de um casal, ó. Tô Uhum. vendo, tio. O cara Não é? carequinha, Meio Lutero. cara Observem aqui, carequinha. ó. Mais um trovador fazendo canções, danças ritmistas, ó, em volta da fogueira. Parece alguma celebração. Pode ser uma celebração religiosa. Vamos descobrir. O que que fala aqui a legenda? Vai lá, o Igor, continua, para a gente finalizar a primeira participação do Igor. Legenda? Isso aqui, ó, o Lundo. O lundo, dança de matriz africana, era também praticado pelos portugueses, evidenciando a influência africana na cultura da época. Opa, então muito bacana. Então você percebe que uma cultura, por mais que se nega a cultura, né? A escravização é isso, se negar a cultura. Então a gente percebe que não é isso, é uma das características da escravização, claro. Mas a gente percebe que aqui houve uma resistência. O tio até conversa com o tio Osana de vez em quando, a gente está pontuando bem a questão da resistência. E tá aqui um exemplo disso, ó, o Ludo, que era uma resistência. Por que foi uma resistência? Porque por mais a opressão de se negar a praticar, a gente percebeu que foi praticada uma cultura aqui africana, dentro do território brasileiro. E mais, ó, o território é brasileiro. Mas quem está participando? Africanos e portugueses, ou seja, europeus e africanos. Vou colocar nesse mesmo plural, né? Europeus e africanos. Talvez angolanos e portugueses. Talvez povos do Congo e de Portugal. Vamos ver, será que a gente encontra algum indígena aqui? Nessa imagem? Eu não percebi aqui, não. Não percebi um indígena, não. Então, vamos lá. Luísa, me ajuda nessa leitura, Luísa. Bom dia, Thiago. Luísa, depois a Ana Luísa. Tá aqui no Brasil colonial, né, tio? Isso. No Brasil colonial, as principais festividades tinham caráter religioso. Profissões, missas e celebrações litúrgicas. Procissões. Marcavam as vidas das pessoas e eram espaços naturais de socialização. Ótimo. Pode. Além de festas e eventos religiosos de origem católica, ocorriam festas não religiosas ou de religiões de matriz africana. Podemos citar como exemplo o ludo, uma dança de origem africana que foi trazida de Angola para o Brasil e passou a ser dançada também pelos demais grupos étnicos que aqui se encontravam. Ótimo. Então a gente percebe, quando a gente fala de África, o tio acabou de falar agora há pouco que eu me refiro ao continente. Então nós estamos se referindo justamente à região de Angola, que também era colonizada por Portugal. Então Portugal tinha controle aqui no Brasil e controlava aquela região da África. Não significa que toda a África era controlada por Portugal, não. Tinha regiões da África que era controlada pela Inglaterra, pela Bélgica, pela Holanda, pela Espanha. Tio, também a África é um lugar muito extenso, né? Então, exatamente. Portugal não estava conseguindo dar conta só do Brasil, imagina da África toda. Perfeito. E a própria Angola em si, eu tenho várias etnias nela. O Congo, um Quelele. Então nós vamos ter bastantes etnias aqui nessa região que vão contribuir para essas festas aqui no Brasil, ok? Olha que bacana. Vamos lá, agora sim. Ana Luísa, página 65. Oi, tio, o Cavate tá falando, mas a voz dele tá tão Perdão, baixa Cavate, que não dá que tá pra baixo, o escutar. tio não tá escutando direito. Diga. Tem algum lugar da África que não foi colonizado por nenhum lugar, ficou tipo quase intacto? Que não foi colonizado por ninguém? Olha, Gustavo, vou até pesquisar, mas eu não conheço. É a mesma coisa que falar qual região da América Latina não tenha sido explorada. Da América, por exemplo. Toda a região foi explorada por um europeu. No caso da América, vamos colocar a América. Nós tínhamos, aqui no Brasil, na América do Sul, nós tínhamos regiões que no mapa estava que era de Portugal.
mas não havia domínio português. Por exemplo, a Amazônia. Tem áreas da Amazônia que até hoje não foi colonizada, não foi explorada. Bom dia, Tiago. Bom Tio, dia. pode ser lugares, diferentes locais nos países ou estados colonizados que não foram explorados, não é? Isso. Pode estar no mapa que pertence, por exemplo, a Portugal. Mas pode ser que nenhum português, nenhum oficial, nenhum colono tenha ido explorar aquela região. Professor, Mas tá que aquela região pertence a quem? Aos portugueses. professor, Sim. Sim. eu pesquisei aqui e eu achei Etiópia e Libéria. Que não foram Etiópia? colonizados. Grande Libéria. A Etiópia tá que não foi colonizada por ninguém? Cara, quer ver? Aqui, ó. Mas a Etiópia em si também ela já foi. Isso. Bota lá. Ok, mas a Etiópia a gente tem que citar também que ela vai ser invadida durante a guerra em si, tá? Não colonizada, mas ela vai ser dominada também. Sim. A própria Itália vai invadir a Etiópia. Tem até a música, né? Mussolini quando vai invadir a Etiópia em si. Soltou a tela aí, Felipe? Voltou para mim? Voltou. Tio. Obrigado, viu, Felipe, pela pesquisa. Vamos lá. Continuando. Pode. Uma das comemorações que até a atualidade marcam o Brasil, inclusive no exterior, é o Carnaval. As folias de Carnaval foram trazidas para a América pela corte do príncipe Dom João, em 1808. Inicialmente era comemorado apenas na corte, mas com o tempo tornou-se uma celebração popular chamada de Intrudo no século XIX. Chamadas de quê? Intrudo. Intrudo no século XIX. Show de bola. Então até o Carnaval, olha o Carnaval, né? Que acredito que você já deve ter escutado falar um pouquinho sobre o Carnaval. Então é uma cultura também vinda de outra região, não nasceu no Brasil. E lembrar da aula especial que nós tivemos no ano passado, para quem teve a oportunidade de ver aí, ó, onde nasceu o próprio Carnaval em si, né? Essa comemoração que para muitos é uma comemoração pagã, ela já vinha lá da Babilônia, da antiguidade já era comemorado que o rei vivia um período de uma pessoa comum e um prisioneiro tinha a oportunidade de viver como rei durante o Carnaval. Depois, claro que esse prisioneiro era morto. Olha lá, Ana Luísa. Vai lá. Ok. Então, nós já percebemos que temos festas aqui. Vamos lá, vamos pontuar o que nós estamos aprendendo hoje. Festa, lundo, característica africana, carnaval. Vamos ver mais o que vai aparecer aí. Troca de ideia aqui, nós vamos pular, tá? Que é no material de apoio, você vai encontrar 2 quadros representando. E olha o material de apoio de vocês aí, pessoal. Observem, ó, página 65, tá vendo? O meu material de apoio é esse, ó. É no final do livro, da página de história, vocês vão encontrar. Vamos observar esses 2 materiais de apoio? E esses quadros são muito bonitos. Eu tenho um que é da... É na última página do livro, realmente. É, isso aí. Troca de ideias. Então, o que nós temos aqui, ó? Que é uma representação de Augusto Earle, que fala sobre o Carnaval no Rio de Janeiro, em 1822. Eles tacavam coisa nos outros, né, tio? A época que eles estavam... e o Carnaval era tacar as coisas nos outros, passavam na rua. O Carnaval é aquela ideia, né? Existem várias interpretações. Então, é que o negro pode pintar de branco, que o homem pode transvestir de mulher. Então, a gente percebe essas representações de quê? Quebrar o que é classe social. O rico poder passar com o uso da máscara, poder viver como um pobre, talvez essa classificação de pobre, mas vamos colocar aqui abaixo, é classe média, livre, os livres, os fazendeiros, poder viver como um qualquer. Ok? Então a gente percebe tanto o uso de máscara, as alegorias, era para esconder o quê? O que aquela pessoa representava na sociedade, o poder que ela exercia, ou a falta de poder. Então essa peça era o quê? Todos são iguais.
Todos comemoram junto, ó. Olha quem está na festa comemorando. A gente já percebe, claro, quem está servindo aqui, existe um público que está servindo, dando alimentos, essas coisas. E os outros se divertindo, ó. Vamos ver na de baixo, olha a representação de baixo. Então, nós temos um carnaval para brancos e um carnaval para negros, ó. Vamos observar a diferença dos quadros. Vamos ver na de baixo? É do nosso tão conhecido Jean-Baptiste Debré. Cena do carnaval de 1823. Aquarela. Olhem a representação de cima, olhem a representação de baixo. Carnaval em cima, carnaval embaixo. Qual é a diferença? São dois quadros. E aí, tem diferença nessas imagens? Eu já dei até a deixa aí agora há pouco. Podem falar. Gente, na imagem de cima, ó, são apenas os brancos que estão fazendo a festa e os negros estão levando as coisas para eles, né, fazerem o carnaval deles. Já na imagem de baixo, é só os negros. Não tem nenhum branco aqui. Exatamente. E o local, percebo que os brancos em si, eles estão dentro de quê? De mansões, ó. De palácios. Já os negros, eles estão comemorando aonde? Na rua. Na rua. Aqui, ó. Nas avenidas, nos blocos, ó. Assim, começando a formar, na verdade. Ok? Vamos ver a proposta do que o livro traz para nós, ó. Você vai encontrar dois quadros representando a festa dos intrusos no século XIX. Uma delas se passa em uma casa da elite e a outra nas ruas. Observe-a e descreva quais diferenças podem ser elencadas entre uma comemoração de intrudo popular e outra da elite. Então, nós percebemos a diferença, né? Como é que é? Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar nossa leitura agora que está chegando o fim, ó. Outras histórias. Vamos finalizar nossas outras histórias aqui para ver como eram os festejos. Posso ler, professor? Quem? Felipe? É. Vai lá, Felipe. Pode sim. Outras histórias. A aliança estabelecida entre Portugal e Holanda nos primeiros anos da exploração de cana-de-açúcar em território brasileiro chegou ao fim em virtude da oposição entre Holanda e Espanha por volta de 1630, quando, na União Ibérica, a Espanha passou a controlar a coroa portuguesa e a colônia brasileira. A União Ibérica aconteceu entre os anos de 1580 e 1640. Foi a unificação das coroas espanhola e portuguesa. Essa união ocorreu em virtude da crise sucessória do trono português. Com o desaparecimento de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, em 1578, seu tio-avô, Dom Henrique I, assumiu o poder em Portugal, pois Dom Sebastião não havia deixado herdeiros. Em 1580, Dom Henrique I faleceu, marcando o fim da dinastia Avís. Com isso, o trono português passou a ser disputado por outras dinastias europeias, que buscavam ligações de parentesco com Dom Sebastião. Filipe II, rei da Espanha, era neto de Dom Manuel, que, por sua vez, era tio de Dom Sebastião. Essa ligação foi utilizada para legitimar a invasão espanhola a Portugal em 1580, garantindo para Filipe II o poder em territórios portugueses. Com a unificação ibérica, Filipe II passou a ser rei tanto da Espanha como de Portugal. A gestão ficou marcada por sua habilidade política e administrativa. As invasões de outros países ao Brasil, como Holanda e França, ocorreram no período da União Ibérica, antes mantendo uma relação amistosa com Portugal. Essas relações confrontaram-se diretamente com a Espanha. No caso da invasão holandesa, o principal motivo foi de ordem econômica.
o controle do comércio de açúcar e da extração de metais. Um dos motivos para a invasão francesa foi a religião. A Espanha era católica e parte dos franceses havia aderido ao Protestantismo. protestantismo. Obrigado. Pessoal, então o que que acontece aqui? Que deixa é essa, professor? Por que que o assunto mudou tanto? Aqui, pessoal, nós tivemos já o tease dos nossos próximos capítulos, do que nós vamos conhecer no quarto livro, que é a chegada dos franceses e holandeses. Então, olha que bacana. Quem está colonizando o Brasil é quem? Portugal. A história de Portugal nos interessa? Claro que nos interessa. Esse Dom Manuel aqui que vai... Dom Sebastião, perdão, que vai lutar contra os povos muçulmanos lá no Marrocos. Olha que loucura. Ele luta contra os povos muçulmanos no Marrocos. Só que era muito difícil um rei participar de uma batalha. O rei ele montava os soldados mercenários que lutariam. Nesse caso, ele quis lutar. Ele foi na frente, ele falou: me sigam, vejam como que é lutar. Ele foi e lutou. Mas nunca mais voltou. Ninguém sabe desse rei. Se ele foi para Marrocos, se ele viveu lá, se ele foi morto, se ele foi escravizado, ninguém sabe. Ele sumiu, desapareceu nessa batalha. Daqui a muito tempo, daqui uns 300 anos no Brasil, 200 anos mais ou menos, vai surgir um líder, Antônio Conselheiro, que ele vai acreditar que esse Dom Samuel vai voltar, que vai governar também, Dom Sebastião vai voltar, que ele voltaria a governar o Brasil. Nossa, professor, depois de Olha só, 200 anos? só como é que esse assunto ele vai render. A questão é, ok, Portugal que tinha um rei desapareceu. Um tio-avô vai governar, mas claro que já estava idoso, acaba falecendo sem deixar herdeiro. Então a dinastia Visa acabou ali. O que acontece? Disputa por trono, Game of Thrones aqui agora. Então nós vamos ter uma disputa de nobres para comandar a cadeira ali portuguesa. Tá difícil comandar? Tá difícil. O que nós vamos fazer? Essa União Ibérica, eu estou me referindo ao quê? A Península Ibérica. Península Ibérica é o quê? Portugal e Espanha. Então significa que quem vai governar Portugal é o rei espanhol. Ô professor, o que isso tem a ver com o que a gente está estudando aqui no Brasil? Total. A Espanha, vamos lá, a Espanha já está interessada em colonizar a região lá do México, explorando o ouro, diamante. Já tem um dele. A preocupação da Espanha já está lá, no seu território. Aí você vai dizer o seguinte, quer dizer que a Espanha não vai dar tanta atenção para o território português? Exatamente. Então, esse rei Filipe II, ele direciona sua preocupação aonde? Lá para o território espanhol. Já o território português vai ficar meio que abandonado. Nem tanta intenção de produzir. Professor, isso é bom ou é ruim? Nós vamos descobrir logo, logo. A questão é, como a Espanha, Filipe II, está mais interessado em proteger o território que de fato é dos espanhóis, essa região, esse litoral brasileiro, ele fica meio abandonado. E nesse ficar meio abandonado é que nós vamos ter a nossa invasão holandesa e também as invasões aqui francesas. Ok? Então, os próximos capítulos, vocês estão fazendo palhaçada aí na câmera, né? Os próximos capítulos que surgirão vão ser inseridos dentro... vão ser inseridos dentro dessa União Ibérica. Então, essa União Ibérica vai acontecer de 1580 a 1640. Então, do século XVI até metade do século XVII. Certo? Então, tá lá. Nossos próximos estudos será sobre as invasões holandesas e invasões francesas no território brasileiro. Mais povos invadindo aí, ó. Contribuir. Hora de corrigir, pessoal. Quero correção. Dá tempo, professor? Dá tempo, claro que dá tempo. Vamos lá. Pessoal, página 66 aí, ó. Agora quero ouvir do senhor. Isso, aí. Capítulo 13 é o nosso. Isso aí, Ana. Show de bola. Vamos lá. Isabela Calmon, bom dia.
Bom dia. Isabela, na 1 da página 66 tá aqui, ó. Quais os motivos que levaram os portugueses a trazer a cana-de-açúcar para a sua colônia na América? Eu não fiz não, professor. Você não fez nenhuma, Isabela? Não. Nenhuma? Posso falar? Quem quer responder? Felipe, Felipe Santos. Vai lá, Felipe. eu coloquei, pois a cana processada virou açúcar, e este tinha um custo alto na Europa. Isso aí. A cana-de-açúcar processada, refinada ali. E é esse refinamento, essa ideia de processar esse açúcar que vai fazer os interesses econômicos dos holandeses, tá? A Holanda, era a própria Holanda que já fazia esse serviço lá no seu território, nos Países Baixos ali, que depois revendia para os portugueses. Para facilitar, o que, é que os holandeses vão pensar? Opa, para que eu vou esperar chegar até mim? Eu vou lá, monto as minhas fábricas ali em Pernambuco e tá ok, tá show. Então, deixa ali que a gente vai pontuar depois. Ok, Felipe, certinho. Vamos lá. Deixa eu escolher aqui. Laís. Bom dia, Laís. Laís? Bom dia, Laís. Me escuta? Ok, Laís não está em sala. Ítalo Sagrilho. Sagrilho. Ítalo, bom dia. Me escuta? Oi, tio. Ei, tudo bom? Vamos lá para a segunda pergunta, Ítalo. Preciso da sua ajuda, ó. Por que os engenhos foram instalados no litoral do Nordeste? É porque nesses lugares eram os lugares que produziam bastante cana-de-açúcar? Também. Mas não foi o único fator, não. O que eu tinha? Ok, vamos emendar a sua resposta aí. Era o local que produziam cana-de-açúcar. E por que eles produziam nessa região? E o clima lá era favorável, era tropical. Isso, o solo e o clima eram ideais, favoráveis. Perfeito. Olha aí, Ítalo, ó, tivemos um complemento aí bacana. E também o que mais? A facilidade de fazer o transporte do navio para Portugal. Quando a gente pega lá em cima no mapa no norte, é mais próximo a Portugal. Então, para fazer esse transporte, era o que também? Era bacana. Tá ok? Certinho, Ítalo. Obrigado. Maikson. Bom dia, Maikson. Bom dia. Bom dia. Olá, Maikson. Eu estou aqui na terceira agora, da página 66. Havia criação de gado no Brasil colonial, Maikson? E qual era a sua serventia? Era indígenas, comer para consumo. O áudio do Maikson tá travando. Maikson. Ei, Maikson, tudo bem aí? Vamos lá. Enquanto Maikson... Rômulo, ajuda seu colega aí. Ele respondeu que sim. Então, qual era a sua serventinha, Rômulo? Ô, tio, eu não fiz não. Não fez, não? Mas por qual motivo que você não fez? Só não fiz. Só não fez? Guilherme? Eu sei, tio. Ô, tio, uma pergunta só. Sua aula vai até 9h40? Ô, Rômulo, o senhor não fez atividade, você está preocupado com o fim da aula? Você tem que estar preocupado em fazer essas atividades. Tio, eu sei. Vai lá, Gustavo, resposta. Sim, havia criação de gado, mas isso começou só um pouco depois da colonização. E o gado era usado, a maioria das vezes, para o transporte de mercadorias.
Tipo, puxar Isso. O que mais? Foi isso, tio, que eu coloquei. Só. Ok, perfeito. Então era usado assim como os animais aí. Nós estamos falando de gado, mas também existe a criação de burros e mulas, que eram usados por tropas aqui, que transportavam as mercadorias para toda a colônia. Além do couro, do alimento em si, ele era usado para transporte, tá? Essa criação do gado na nossa colônia. Então tinha grande serventia. Ok, obrigado, Gustavo. Tô gostando de ver, viu? Gustavo, Felipe, Ana, Luísa também tá aí, ó. Show de bola. Deixa eu ver mais aqui. Maísa Reis, bom dia. Bom dia, professor. Maísa, você fez a questão 4? Não, professor, não fiz essa. Não fez. A 5, a senhorita fez? Dessa para baixo eu não fiz. Ah, tá. Tudo bem. Vamos lá. Ana Clara. Bom dia, Ana. Ana Clara. Bom dia, Thiago. Bom dia. Ana, me ajuda aqui na 4, ó. Sobre os Thiago, eu não engenhos. fiz essa página, Thiago. Oi? Eu não sabia que era para fazer essa página. Eu não fiz. Mas eu tô falando desde a aula presencial, pessoal, sobre essa página. Mas eu não estava na aula presencial. César, me ajuda aí na 4, então, pra gente finalizar, que eu preciso acabar essa aula, pessoal. Vamos lá, vou fazer a pergunta, tá? Sobre os engenhos, qual que era a alternativa correta? A maior parte de mão de obra utilizada no engenho era indígena? B, Não. uma das funções da Casa Grande era servir de proteção para a família do senhor do engenho? Sim. Sim, eu botei essa B. Sim, é a B, né? Ótimo. Era essa mesmo, professor, essa mesmo. Então responde a 5, César. Qual que é aqui, Tá, ó, sobre mano. as vilas e as cidades coloniais? Analisa as afirmativas a seguir. Qual que eu marco? Qual que tá verdadeiro? A 1, a 2 e a 3? A 1 e a 2? Mas fala aí as alternativas, que eu tô com o livro agora não. Ah, César, como você tá na aula sem o livro? É por causa que eu tô... Fala aí as alternativas, fala. Vamos que eu lá, vou pessoal. responder. Quem pode me ajudar aqui na 5? Eu não respondo porque você não quer, ué. Eu fiz. Vamos lá, qual que o senhor marcou aí? Eu coloquei as afirmativas 1 e 2 são verdadeiros. Correto. Então eu marco a C na 5, ó. Surgiram especialmente na região litoral do Brasil e as vilas coloniais eram construídas ao redor de edifícios públicos, como a igreja e a Câmara Municipal. É só a gente pegar a nossa história aqui de Linhares, né? E nós temos ali na Praça 22. Sim. Você tem como falar 4 para mim, que eu não consegui acompanhar? A 4 é a B, tá? Professor, Sim. a resposta dessa questão está na página 62. 62. E nós já trabalhamos em sala. Foi no retorno das aulas nós conversamos sobre esse assunto. Nós explicamos, lembra? Então, eu tenho a 5 é a C e a 4 é a B. Vamos na última aqui para a gente finalizar, pessoal. 6. Sobre a vida na sociedade colonial brasileira. Qual que é a alternativa correta aqui que eu marco, pessoal? A? Ah, Ana. Correto. Aqui, ó. A sociedade era formada por uma mistura de etnias e cultura. Que nós falamos agora há pouco, né? Essa aqui é mamão com açúcar, não tem nem como errar. Pessoal, show de bola. Percebemos que tem alunos aí dedicados, que estão participando mesmo. Tem alguns que estão deixando a bola de neve acumular. E não pode, né, pessoal? Tem que manter atualizado aí nas questões. E outra, por mais que vocês estão sendo avisados, eu já avisei em sala, e o planejamento de vocês está marcando que essa atividade era obrigatória. Está marcando que hoje era a correção dessa atividade. Então, não tem como esquecer que vocês recebem o planejamento. Vocês sabem disso. Então, é só ler lá de acordo e se programar. Então, no retorno, pessoal, na segunda-feira já da semana que vem, a gente inicia o 4º livro, A Chegada dos Franceses e Holandeses. Acabou esse. Amém. Ok, pessoal? Finalizamos nossa Botar aula fogo hoje. no livro agora. Leia o livro. É sempre bom ter um livro para poder reler. E lembra que vai ter provas ainda, tá? Que pode cair do capítulo anterior ali. Pessoal, bom descanso.
Aproveitem o restante de feriado que vocês vão ter, as próximas aulas online também que aparecerão. E até segunda próxima agora, ok? Um abraço. Beleza, tio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo.